mostra que o Palmeiras tá querendo, né? E começa a temporada bem com o Abel. Eu até ia perguntar, né? Já que a gente tá falando sobre fezinha, etc. Qual será que é a odd aí pro Palmeiras ser campeão brasileiro, cara? Porque nesse momento tá dando luz alta, tá? Palmeiras tá dando luz alta, começou muito bem o Campeonato Brasileiro de novo. E aí reforçando o elenco a ponto de ter, por exemplo, o John Arias, que foi personagem ontem nessa partida, lógico, né? Sim. Mas entrando no time, no segundo tempo. E aí o Palmeiras... As substituições do Palmeiras no segundo tempo, tá? Felipe Anderson, Sousa, Evangelista, John Arias e Giai. Pô, olha o banco do Palmeiras, cara. O Evangelista voltar também é importante e tal, tudo mais, porque ele foi importante ano passado até a lesão. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa equipe do Palmeiras é que o Palmeiras, na contramão do que fez o São Paulo e do que fez o Corinthians, o Palmeiras foi com força total. Sim. O Palmeiras foi com o seu time titular de fato pro jogo. E tá certo. Eu também acho. O título do Palmeiras na temporada, a briga pelo título do Palmeiras na temporada não vai ser do Paulista, gente. Até porque a pressão é justamente essa. Exato. Porque ano passado não ganhou nada, ano retrasado não ganhou nada. Mas eu vou nessa linha também. Eu acho que o Palmeiras acredita tanto no título brasileiro que já coloca isso como prioridade já. Mas tem que ser. Em fevereiro. Mas, por exemplo, pro Corinthians e pro São Paulo não foi. Pois é, e o São Paulo brigando por liderança no Campeonato Brasileiro, que o Palmeiras também tinha um confronto muito complicado contra o Fluminense. O Palmeiras vai... Tudo bem que o Fluminense também poupou jogadores, né? Mas se o Palmeiras vai reserva, entre aspas, a chance do Palmeiras vencer essa partida seria menor, logicamente, né? Mas o Matheus fala bem do banco. O Giai foi titular e foi muito bem na última temporada em dado momento, né? Não em toda a temporada, mas principalmente quando foi zagueiro da direita na primeira metade do ano, foi muito bem. O Felipe Anderson, ala direita, em dado momento do ano, quando já era zagueiro, em outros momentos da temporada foi muito bem. Você pega o Evangelista quando chega, em que o Palmeiras não tinha opções na volância, trouxe o Evangelista, ele começa a jogar, e aquele jogo que ele faz no Monumental de Nunes contra o River na Libertadores é espetacular. É um jogador que também foi muito bem na última temporada até a lesão. Quem mais? O Sousa ainda tem que mostrar, verdade. E aí você tem o Arias, que é um grande jogador, que é uma peça muito interessante, uma das melhores contratações do futebol brasileiro no ano. Então olha as 5 opções do Palmeiras como ou já foram titulares na última temporada e não são mais porque o Palmeiras qualificou o setor, né? Ou são jogadores com alta expectativa. Um pouquinho menos o Sousa, né? Bem menos o Sousa. Mas muito alta expectativa com o Arias. Então o Palmeiras que começa uma reformulação no ano passado, já trouxe esse ponto aqui, e nesse ano sai o Everton, no passado sai Marcos Rocha, sai o Mike, sai uma espinha dorsal daquele... O Rony sai também nessa temporada. Uma espinha dorsal de um Palmeiras campeoníssimo com o Abel, que tá remontando o seu elenco, qualificando muito esse elenco e entrando num processo de reformulação tática. Hoje o Palmeiras não tem exatamente só uma saída em 3. Ele sai em 3, ele sai em 4, ele tem 2 volantes no Andrés e no Marlon Freitas que, vamos lá, que dupla de volantes é melhor que essa dupla no futebol brasileiro hoje? É difícil de falar. Cara, e até ia comentar, aproveitar esse gancho, Vitinhas, para olhando a escalação do Palmeiras, né? A gente fala sobre força do elenco, né? Cara, a força do 11 inicial do Palmeiras é impressionante, porque você coloca os jogadores titulares do Palmeiras entre os principais de cada posição. Né? Você tem na frente Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Que são talvez os principais. A bola que joga o Flaco Lopes no Brasil hoje é talvez a principal dupla de ataque do futebol brasileiro. Provavelmente. Mas você tem Alan, que vive um momento espetacular, talvez seja o jogador mais desequilibrante no momento do futebol brasileiro, numa questão de X1. Sim. Você tem o Andrés Pereira. Golaço, exatamente. Você tem Andrés Pereira e Marlon Freitas, que, como você falou, cara, dupla de volantes para construir o jogo não tem melhor. No futebol brasileiro não tem melhor que Marlon Freitas e Andrés Pereira, pelo menos nesse momento. Pensando assim, acho que a não ser que o Paquetá vire volante e jogue junto com o Jorginho. Mas assim, você pode colocar Paquetá e Pulgar nessa seara aí também, né? Exato, não fica feliz. Mas assim, pra mim tá acima também. Você tem um ano passado de Lucas Almeida e Lucas Silva muito forte, mas que nesse ano não é tão bem utilizada pelo Tite nesse momento. O Gerson já virou um meia, que eu acho que é onde ele vai jogar, né? Até começou como volante, mas nas últimas partidas meia. Você olha no Bahia com Caio Alexandre e Luciano Juba, uma excelente dupla, mas acho que não chega ao nível de Andrés Pereira e Marlon Freitas. Por enquanto tá sendo Acevedo, tá? Então, o Acevedo ganha até a vaga do Caio Paulista. Mas até passando pra linha defensiva, Kelvin, baita lateral direito, dupla de defesa Gustavo Gomes e Murilo, uma dupla muito sólida. A espinha dorsal que permanece, né? Exatamente. E aí você tem na esquerda o Piquerez, cara. Talvez seja o melhor lateral esquerdo. O melhor lateral esquerdo do futebol sul-americano até, né? O esquerdo do Brasil, enfim, sul-americano também. Automaticamente do Brasil vai ser do sul-americano praticamente, né? Pela dominância. Então assim, isso, e lógico, tô passando a escalação do Palmeiras pra dizer o quê? Cara, o Palmeiras em jogos apertados, como foi ontem contra o Fluminense, ele tem
a capacidade de vencer o detalhe sempre. Porque o Alan vai conseguir ganhar uma dividida, ganhar uma jogada no X1. O Andreas Pereira vai achar um passe espetacular do Marlon Freitas. O Vitor Roque vai ganhar uma jogada na força, na velocidade, vai conseguir uma boa finalização. Flaco Lopes, a mesma coisa. Então, olha a capacidade que o Palmeiras tem de resolver partidas complicadas. E o Vitinho trouxe na análise que a gente gravou antes da live, inclusive, como a partida foi complicada. Muito. Sim, então, mas aí que tá. Eu acho que ainda a defesa é o ponto mais fraco do Palmeiras. Não sei se vocês concordam comigo. Até em questão de banco de reserva, né? Pode ser. E acho que assim... É porque o Carlos Miguel também ainda não se firmou daquela forma, faz um bom né? jogo ontem. Faz um bom jogo. Mas assim... Tá no bom momento. Exatamente. O próprio Kelvin é um lateral direito bom e tal, mas não é aquele lateral direito dos sonhos. Não é inquestionável. Dá pra falar que exatamente. Inquestionável, não. Assim, o Gustavo Gomes é o Gustavo Gomes. Mas o Gustavo Gomes também já está há mais tempo, já é um cara que tá mais velho... Né? Ele talvez não aguente tanto assim mais. E o Murilo é um cara questionável ainda. Né? Então, assim, eu acho que a defesa do Palmeiras, eu vi alguns memes, inclusive, né? Sabe aquelas fotos, né? Um cavalo tudo bonito e tal. E daí o rosto do cavalo era um desenho de criança. Né? Que era ataque e defesa do Palmeiras. Sim. Né? E eu acho que realmente isso é um ponto bem importante que o Palmeiras... que o Palmeiras aí é bem estruturado defensivamente. Lógico. E daí é muito mais o trabalho do Abel, de fato, do que especificamente da parte individual de cada um, que o ataque faz muita diferença. Mas o próprio Palmeiras reconhece isso quando costura um acordo ou tenta costurar um acordo para contar com o Nino, né? Pelo menos na metade da temporada. Então, assim, se fosse contratado o Nino pelo Palmeiras, já elevaria muito o nível dessa zaga que, beleza, você pode ter Nino e Gomes. E aí ter o Murilo com opção. Opa, você tem um trio ali muito interessante pra, o Nino pra seria ser utilizado. Sacanagem. Então. Não, seria um absurdo no Palmeiras, seria né? Sacanagem. Eu gostaria de ver o Palmeiras melhor com posse ainda. Acho que ainda falta ao time do Palmeiras, tudo bem que muito pressionado e muito bem pressionado pelo Fluminense ontem, e por exemplo, no jogo contra o Vitória, em que o Palmeiras ataca um bloco baixo, ele vai muito bem, faz 5x1, né? Ou 5x0 naquele jogo, 5x0, né? 5x1? Tá certo. Então assim, é um Palmeiras que ainda vai evoluir com posse de bola. Ainda vai evoluir as suas valências ofensivas, propondo o jogo com o Abel ao longo dessa temporada. Porque é uma reformulação que tá andando com o carro já a 100 por hora, né? E aí, não digo que ele tá trocando esse pneu, mas que ele tá tentando encontrar o melhor equilíbrio pro sistema ofensivo. Agora, isso com posse de bola, né? Agora, quando a gente olha para um Palmeiras que pressiona e contra-ataca, é difícil encontrar um time do Brasil que faça melhor que o Palmeiras. Ele mata o Corinthians no derby no contra-ataque. Ele não tem um jogo de proposição, tem muito menos posse da bola. O Corinthians foi melhor no jogo, mas nos contra-ataques o Palmeiras foi muito efetivo e fez gol assim com o Flaco. E o Palmeiras é um time que conseguiu contra o Fluminense também, e o Vitor Roque coloca a bola na trave, o pênalti do Vitor Roque é numa roubada alta, que o Vitor Roque sofre e bate, né? Numa roubada alta, que ele ataca bem as costas da zaga. Outra chance, o Alan também, numa jogada de transição e velocidade. Então, para jogar em espaço aberto, esse time do Palmeiras é muito interessante. Agora, não sei nem se é a intenção do Abel que o time tenha muita posse e proposição de jogo. Talvez eu também faço esse questionamento. Talvez eu gostaria de ver o Palmeiras melhorar, né, propondo o jogo. Mas eu não sei se o Abel quer isso, cara. Então, talvez seja algo nosso. Nós queremos, pela qualidade de ter o Palmeiras com posse. Pelos jogadores que o Palmeiras tem. Mas aí será que é um antídoto, entre aspas, contra o Flamengo? Que seria hoje o grande rival do Palmeiras em termos de elenco, em termos de expectativa de título? Sim, fatalmente. Assim, você olha pra um confronto, né? Lógico, o Palmeiras não vai pegar o Flamengo em 38 rodadas, né? O Palmeiras tem que ter um time que vai ser capaz de vencer boa parte dos adversários dentro do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, com bola. Se o Palmeiras pegar o Vitória, o Atlético Paranaense, o Remo e N outras equipes da parte de baixo da tabela, o Palmeiras não consegue contra-atacar. Agora, você pega o Inter vai brigar na parte de baixo da tabela. O Palmeiras teve menos posse, deu a bola ao Internacional, que jogou bem, foi lá 2, 3 vezes no ataque, fez 2, 3 gols. Então, assim, é um time muito competente nesse sentido. E mais do que ser um jogo vistoso, mais do que ser um jogo bonito, mais do que ser um jogo que vá satisfazer as minhas expectativas ofensivas de um time bonito de ver jogar, que é um time qualificado que é o Palmeiras, é um time competente. O Palmeiras controla muitos adversários sem bola. Exato. Né? Porque o Palmeiras ele consegue ser um time tão letal, né? E nessa questão que eu trouxe até da escalação, da capacidade dos jogadores decidirem no detalhe as partidas, você, em uma outra jogada que você chega, você consegue definir um jogo. Sim. Assim como foi contra o Corinthians, por exemplo, né? Como você citou. A própria Inter, né? Um ótimo exemplo também, né? Palmeiras menos a bola, o Palmeiras controla o Inter, de certa forma, né? O Inter também criou oportunidades. Sim. Mas o Palmeiras foi eficiente, foi letal. E mais do que o jogo bonito é ser competitivo. Sim. Ganhar campeonato, você pode ganhar o campeonato jogando mal.
Não digo mal, porque jogar mal é não fazer bem o que se propõe a fazer. Jogar feio. Jogando feio, beleza. E mesmo Você o ganha Corinthians campeonato foi campeão assim. assim, 2015. Muitos campeonatos assim. E mesmo quando você olha, por exemplo, a partida 2015 contra o Vitória, né? 15 era bonito, 17 era feio. É 17, Isso. verdade. O Carille, né? O Carille. 17 foi o Cucabol, não foi? Não, Ou não foi? o Carilli, pô. Carilli. Carilli. Ah, não. Cuca Tô confundindo. Ball, Tô o confundindo. carilismo. Tô falando do Palmeiras, desculpa. Mas assim, o Palmeiras foi um exemplo do Cuca também, em 16. E assim, e depois volta, enfim, outras questões, né? Mas é isso, assim. É um time que mostra competitividade o suficiente para conseguir vencer jogos. E o grande exemplo tá no próprio Palmeiras. O melhor Palmeiras da Era Abel, o Palmeiras que mais jogava a bola da Era Abel, em 2022, não vence a Libertadores. Sim. E eu ia citar até a partida contra o Vitória, porque contra o Vitória o Palmeiras tinha que se impor. Sim. Né? E o Palmeiras se impôs muito sufocando o Vitória e muito também, lógico, o Palmeiras jogou, né? Conseguiu mostrar qualidade e tem qualidade para isso, né? Mas não é um time talvez de ter tanto domínio territorial e fazer a bola ir para lá e para cá e sufocar o adversário e tá ali amassando o tempo inteiro. Mas o Palmeiras sufoca o Vitória, não deixa o Vitória jogar. Sim. E muitas vezes, na capacidade do Andréas, do Marlon Freitas, você não precisa ter uma ligação de pé em pé, você pode ter uma ligação direta. Né? E o Palmeiras tem essa capacidade, né? Tem jogadores com muita facilidade para fazer uma inversão de jogo, fazer um lançamento. E contra o Vitória foi um jogo muito assim, né? Resolvido na bola parada, um time muito forte na bola parada e muito também nessa pressão, sufocando a equipe do Vitória, né? Então a gente até fala sobre isso. Naquele momento o Arias não tinha sido contratado, né? Sim. Mas que o Marlon Freitas ele fazia muito sentido a contratação pelo Palmeiras ser um time que joga muito na base da bola longa. E já tinha o Aníbal Moreno que tinha essa característica. Sim, mas aí você pega um cara que faz, sei lá, nota 7 para um cara que faz nota 9, Exatamente. nota 10. Exatamente. No quesito que Precisava você de um se volante. propõe a fazer. Precisava de um volante de bola longa com essa característica. Cara, o Palmeiras foi o melhor do Brasil na característica. O Palmeiras só dá chutão. Não significa isso. Não, exatamente. Assim, aí o que vai diferenciar o chutão da ligação longa é a interpretação de cada um. Mas assim, o Palmeiras só dá chutão. É feito, né? Exatamente. Essa é a questão. Porque se ele der um chutão, entre aspas, e errar, o torcedor vai criticar. Se errar, Agora, é se ele chutão. der um chutão que acertar, vai ser um lançamento. Exatamente. Olha que lançamento que maravilhoso. Bola, que fatiada. Então. Isso, assim. Ontem essa o lance do gol do Galo, que é um balão do Everson, virou um lançamento porque saiu o gol. Exatamente.